Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho Mentoria e Questões para Passar. Então, indo direto ao ponto, nesse vídeo eu vou fazer análise do concurso da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Quem vai organizar esse concurso é o Instituto Consulplan, como consta aqui na página do meu navegador. E a gente pode, nessa opção aqui, concursos em andamento, a gente vai verificar que há aqui o campo para o concurso tratado nesse vídeo. Então aqui a gente verifica que a banca colocou os links para a legislação que vai ser abordada no concurso. Então basta você acessar os links, né? Você vai ter acesso às legislações atualizadas e que de fato serão contempladas nesse concurso. Então cabe a você que se sentir interessado nesse concurso fazer a leitura atenta e fazer o acesso aos links aqui colocados. Mas vamos diretamente aqui então ao edital do concurso, para que a gente entenda de forma específica como funcionará os trâmites. Então, deixa eu só dar um pouquinho de zoom aqui, acho que aqui vai ser o suficiente. Então vamos passar pelas informações mais importantes e aí cabe a você fazer a leitura de pontos aí secundários. Então, o concurso vai oferecer 11 vagas para cargo de nível superior e nível médio, além da formação de cadastro reserva. Então, há sim a possibilidade de convocações além desse quantitativo de 11 vagas inicialmente previstas. Então, a gente verifica aqui para o cargo de agente administrativo, que é um cargo que necessita apenas do ensino médio completo, há 3 vagas aí para ampla concorrência. Para os cargos de nível superior, a gente tem analista de comunicação social, analista de licitação, projetos educacionais, recursos humanos, analista legislativo, contador, engenheiro civil e também procurador. Cada um desses cargos possui uma necessidade de nível superior diversa, que deve ser por você consultado para verificar se faz jus ou não aos cargos aqui colocados. Aqui a gente tem a tabela dos vencimentos. A gente verifica que, por exemplo, para o cargo de agente administrativo, a gente tem um salário bem interessante. Mais de R$ 6.000, além de um vale alimentação, no valor de R$ 414, que é acumulável, né, que é também colocado para os demais cargos. Os cargos de nível superior pagam quase R$ 8.000, e o cargo de procurador em específico, além de ter uma carga horária menor, 20 horas semanais, tem uma remuneração superior a R$ 10.600. É um concurso bem interessante. Se você tiver eventualmente interesse em prestar, né, em se deslocar para exercer as suas atribuições em Pouso Alegre, é um concurso muito interessante. A gente verifica aqui que o regime é o regime estatutário, ou seja, você tem estabilidade se eventualmente for convocado para o concurso, né? Claro que você precisa observar aquelas regras do estágio probatório, de ficar 3 anos em exercício, realizar ali as avaliações de acordo com o andamento do órgão, e aí sim você terá direito a essa estabilidade. A gente verifica que o presente concurso será composto pelas seguintes etapas: prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva para todos os cargos, e a gente ainda tem avaliação de títulos de caráter apenas classificatórios para os cargos de analista de projetos educacionais e também para o cargo de procurador. Então, apenas para esses 2 cargos haverá a prova de avaliação de títulos. Exames médicos. A prova vai ser realizada no município de Pouso Alegre, então quem não é dessa localidade precisará se deslocar até esse município para a realização da prova.
Basicamente é isso. Aqui alguns requisitos mínimos, né, o que é padrão para vários concursos: ser brasileiro, ter 18 anos, estar em dia com as obrigações militares, no caso de homem, eleitorais, e obviamente o pré-requisito da escolaridade também. Eu vou passar de forma mais acelerada aqui. Inscrições para o concurso: das 4 horas do dia 19 de julho às 4 horas do dia 21 de agosto de 23. Obviamente, isso vai se dar no site do próprio Instituto Consulplan. A gente tem aqui as taxas de inscrição: 70 para nível médio, 90 para superior, exceto para o cargo de procurador, e 120 para esse cargo, que aí, obviamente, tem um viés mais voltado para a área jurídica, que é o cargo de procurador. Aqui há a possibilidade de concorrer a 2 cargos diferentes de níveis de escolaridade, sendo que as provas deverão ser realizadas em horários, ou seja, turnos distintos. Então é possível você fazer uma prova do nível médio e também de nível superior. Aqui fala de alguns procedimentos de inscrição, se você fizer, às vezes, eventualmente, uma dupla inscrição, o que é válido. Aqui o processamento do pagamento, então vou passar por isso aqui de forma mais acelerada. São informações mais formais, mas aí cabe a você fazer uma leitura posterior. Aqui algumas outras informações da inscrição, informações mais gerais. Aqui fala que o Instituto Consulplan disponibilizará no site, a partir do dia 8 de setembro, uma listagem das inscrições deferidas e indeferidas e os motivos dos eventuais indeferimentos. Do tratamento de dados pessoais, né? Então a gente tem a observância da LGPD, isenção da taxa de inscrição, então você pode fazer a leitura desse tópico para verificar se faz jus também. Vou passar por esse tópico de forma mais acelerada, mas se você eventualmente tiver um cadastro no CAD único ou tiver alguma situação de dificuldade financeira, você pode fazer a leitura para verificar se pode ou não concorrer utilizando essa isenção. Da confirmação de inscrição, que fala que será informada a partir do dia 25 de setembro de 23. E aí cabe ao candidato efetuar a impressão do cartão de confirmação de inscrição. E aí, obviamente, o candidato precisa se ater ao local de prova com antecedência para que ele possa se preparar e conseguir comparecer no horário demarcado. Daqui das condições especiais, então se você eventualmente for lactante, grávida, ou tiver alguma situação, necessidade de alguma situação especial, cabe a você fazer a leitura desses tópicos com atenção para realizar os procedimentos aqui colocados. Reserva de vaga às pessoas com deficiência. Mais uma vez, se você se enquadrar nesse rol, peço para que você faça a leitura atenta para se preparar e cumprir os passos que foram aqui colocados. Vou passar com uma agilidade aqui, então a gente chega na parte das provas. Prova objetiva de múltipla escolha. Então a gente verifica aqui, no caso de nível médio, a gente tem blocos de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais engloba português, administração pública, matemática e também informática. A gente tem um peso aí bem grande para a parte específica, né, noções de processos administrativos, com um peso aí, com um total, considerando já o peso, de 50 pontos, num total de 75. Então, realmente você precisa ter uma dedicação bem grande para essa matéria de noções de processos administrativos. E também uma matéria que sempre cai e tem um peso relevante em concursos, que é a língua portuguesa. Mas você precisa fazer um estudo como um todo para conseguir ter uma performance boa, uma performance bem interessante em todas essas disciplinas aqui colocadas. Para o cargo de nível superior e procurador, a gente tem uma diferenciação aqui,
né? Português tem uma totalização de pontos final de 12, noções de administração pública de 8 e conhecimentos específicos do cargo 50 pontos, né? Então, a gente tem essa diferenciação aqui. A gente sabe que a prova vai ser composta de 4 opções, A a D, com uma única resposta correta, que alguns critérios de aprovação, né? Ou seja, para você estar ali realmente no páreo e ter a possibilidade de ser convocado, você precisa tirar 50% dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha, né? Então você precisa atingir esse requisito para não ser desclassificado. Aqui da prova discursiva, para o cargo de nível médio, é uma redação, de conhecimento geral. Para os cargos de nível superior, exceto procurador, a gente vai ter 2 questões teóricas e ou estudos de casos, né? Então a gente tem essas 2 possibilidades e essas questões vão versar sobre temas relacionados aos conhecimentos específicos dos cargos colocados. Para o cargo de procurador, a gente vai ter um parecer jurídico relacionado aí com os conhecimentos específicos desse cargo. Aqui a gente tem o quantitativo de discursivas que serão corrigidas, né? Então a gente tem aqui esse quantitativo com essa classificação de ampla concorrência ou classificação aí em relação à deficiência. Então a gente tem esses quantitativos de discursivas que serão corrigidas. Aqui a gente tem a questão das pontuações, né? Por exemplo, o cargo de agente administrativo. Pontuação, ortografia e apresentação tem um total de 5 pontos. E cada erro que o candidato cometer vai implicar para ele na perda, vai implicar ele aí a questão de perder aí 0,25, né? 0,25 pontos. A gente ainda tem outros critérios aqui colocados, de forma que o total de pontos são 25. Então, o candidato pode tirar até 25 pontos na discursiva em relação ao cargo de nível médio. Aqui para os cargos de nível superior, tirando o procurador, a gente tem a pontuação de aspectos macroestruturais, valer 10 pontos, e aspectos microestruturais, que vão valer 5 pontos. Então a gente tem aqui algumas outras observações do que o candidato precisa se ater e, eventualmente, dos decréscimos que ele pode incorrer caso cometa algum equívoco. Aqui a gente tem, por fim, a questão do parecer jurídico para procurador. Então serão avaliados aí os aspectos macro e microestruturais com essa devida pontuação aqui colocada e o candidato, caso cometa algum erro, também estará exposto aí à perda de pontos de acordo com a temática que ele eventualmente transgredir. Aqui a gente tem mais umas observações, então é necessário tirar pelo menos 50% da discursiva para também continuar no páreo. Ver se tem alguma outra informação aqui. Então a gente tem extensão mínima e máxima de 20 e 30 linhas para o cargo de agente administrativo, 5 e 15 linhas para os cargos de nível superior, tirando o procurador. E para o cargo de procurador a gente tem aí o escopo, né, a possibilidade de escrever 30 linhas, com a possibilidade de estender esse número até 60 linhas. Vou passar aqui de forma mais acelerada, para esse vídeo não ficar tão longo assim, mas aí cabe a você fazer a leitura desses pontos. Então aqui, a aplicação das provas previstas para o dia 1º de outubro de 2023, em 2 turnos. Então, o cargo de nível médio tem a previsão de ocorrer na parte da tarde, a partir das 2h30, e os cargos de nível superior, incluindo o cargo de procurador, tende a acontecer na parte da manhã, iniciando às 8h. 4h30 de prova.
Os locais de realização de prova para os quais deverão se dirigir os candidatos serão divulgados a partir de 25 de setembro. Então, cabe ao candidato fazer esse acompanhamento na página do Instituto Consulplan. Aqui fala da questão da antecedência, para que você chegue tranquilo e possa se direcionar, escolher seu assento e realmente estar preparado para quando estiver autorizado ali a realizar sua prova. Que fala de alguns tópicos proibidos, o que pode, o que não pode, então vou passar por isso aqui de forma mais acelerada. O que pode eventualmente seja a eliminação do candidato, então se ele tiver um celular ligado, por exemplo, ou descumprir alguma instrução ali colocada, ele pode ser eliminado. Aqui eu tenho a questão da avaliação dos títulos, né, que vai valer, como eu disse no início do vídeo, para analista de projetos educacionais e também para procurador. Essa avaliação de títulos vale até 2,5 pontos, ainda que o candidato tenha títulos que o somatório exceda a essa pontuação. O limite aqui realmente é 2,5 pontos. Então aqui a gente tem alguns critérios para a apresentação desses títulos, que cabe eventualmente a você fazer a leitura e estar preparado para cumprir as instruções. Então aqui a gente tem, por exemplo, curso de pós-graduação, mestrado. Então há aqui o que será considerado a fins da avaliação de título. Então aqui a gente chega processo de classificação. A gente tem alguns critérios de desempate, né? Então aqui cabe a você considerar esses requisitos quando você estiver montando aí o seu cronograma de estudos. Então a gente verifica que a prova discursiva é o primeiro critério de desempate, seja para nível superior ou seja para nível médio. Então é algo que você precisa se ater. Os conhecimentos do cargo também uma questão importante. Então cabe a você aqui colocar em consideração, colocar em pauta essas questões aqui relacionadas aos critérios de desempate dos resultados e recursos. Então aqui a gente tem algumas informações básicas, né? A questão dos recursos em tese vão ter aí o prazo de 3 dias úteis a partir das publicações que ensejarem eventualmente esse recurso. Aqui eventualmente da devolução da taxa de inscrição, obviamente se ocorrer algum problema na realização do concurso. Aqui a gente tem algumas disposições finais. A gente tem aí a questão dos documentos a serem apresentados. Então isso aqui é algo que cabe já no momento futuro, né? Então aqui nesse primeiro momento a gente não faz essa análise. Então aqui imagino que a gente chega no conteúdo programático, de fato, é o que aconteceu. Então, língua portuguesa, a gente tem esses conteúdos aqui listados, administração pública, matemática. Então, quem se interessar por esse concurso precisa devorar esse edital, fazer a leitura dos tópicos aqui colocados, fazer muitas questões da banca, muito importante isso, fazer revisões constantes também, porque é isso que vai favorecer e permitir que você tenha uma boa performance no momento da prova. Então, são várias legislações aqui colocadas, não vou me ater ponto a ponto a cada uma delas, mas cabe a você realmente fazer a leitura, fazer o estudo e fazer questões para entender de fato como a banca consegue cobrar esses conteúdos de forma prática. Então, a gente ainda tem aqui as atribuições dos cargos, interessante, né, para que você entenda o que você vai realizar dentro desse órgão. Aqui alguns modelos específicos e o edital fim na página 46. Espero que esse vídeo não tenha delongado tanto, tenha conseguido ser objetivo o suficiente. Peço para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo,
compartilhe e também deixe seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima.